Seja bem-vindo ao ACS na TV, é muito bom ter você aqui e hoje com um convidado especial que tem muito tempo de experiência na área do comércio exterior, Leonardo Renales, que é a Head de Inovação da Lessex Brasil. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Júlia, pela recepção. Léo, a gente está aqui para falar um pouquinho do comércio exterior, um pouco de inteligência artificial, um pouco de inovação, um pouco de tudo, né? Legal. Mas eu acho que para começar, quero saber quem que é o Léo. Bacana. Prazer, Leonardo Renales, Head de Inovação da Lessex Brasil. Nós somos especialistas em Brasil e em comércio exterior há mais de 30 anos, como diz o nosso institucional. E para falar de mim, eu tenho que falar desse institucional também, porque é uma história que conta, o filme está lá no nosso YouTube, Nós Somos Brasil, Nós Somos Lessex. Então falo dessa capacidade de que é o Brasil, essa potência que é o Brasil e seus mais de 200 milhões de filhos e filhas. E eu sou um filho dessa terra também. Então eu tenho origem no Rio de Janeiro, sou carioca, tenho 39 anos. Eu fiz Pedro II, Colégio Pedro II, para quem conhece, é muito legal. E também sou formado em técnico em artes gráficas, que me dá uma base, minha base industrial vem dessa área da gráfica. E fazem 10 anos que eu estou no comércio exterior. Entrei na Lessex com a missão de constituir a marca Lessex, construir a marca Lessex e deixá-la pronta para o mercado. E estou com essa missão até hoje, muito feliz de estar entregando um conteúdo de qualidade todo dia para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para a nossa audiência hoje também, que hoje nós somos um dos comunicadores também do Comex, que é uma parte importante. E eu hoje performo muito nessa parte de falar, né, sobre o que nós fazemos diariamente. E isso me completa profissionalmente, é uma parte muito importante de levar os resultados, as visões, as perspectivas do nosso time para o mercado, para as telas, para onde quer que nós tenhamos audiência, porque as pessoas precisam de insights, né, Júlia, para chegar e acender uma ideia, pensar em uma alternativa, num mercado tão competitivo como o nosso. Falar sobre o que nós fazemos é tão importante quanto fazer. E é uma coisa que a gente acredita muito. Então, hoje eu estou muito ligado, relacionado a isso, essa parte de comunicação do Comex, para fomentar a mensagem entre todos os intervenientes desse mercado que é tão vasto, né? A Lessex, ela é uma empresa familiar ainda hoje, depois mesmo com 30 anos de história. A minha esposa, ela é a fundadora da Lessex, a Patrícia Carcanholo, e começou, né, sozinha nessa batalha e veio desenvolvendo ao longo desses anos, e nós estamos juntos nessa para chegar e fazer um Comex mais forte, mais seguro, mais confiável, especialmente, né, para os nossos clientes de além-mar que estão tão distantes aqui do Brasil e precisam receber uma mensagem clara, né, de como nós trabalhamos aqui, sem deixar nenhuma dúvida de que nós podemos fazer um serviço de muita qualidade, né? E também falar, né, é muito importante falar da inserção da Lessex nos ecossistemas também. O Brasil é muito grande, é um país continental, então provê muitas alternativas de ecossistemas, como o ecossistema que nós estamos aqui de Santos, né? Na nossa querida Associação Comercial de Santos, que é um hub nervoso. Tá em tudo, né? Tá em tudo, é extremamente transversal, né? Tá desde a base até setores de inteligência, governamental. Então tem relacionamento com todos os setores da sociedade através da associação. Então a Lessex até fomenta essa mensagem também para conhecerem esse ecossistema que é a cidade de Santos e a Associação Comercial de Santos também, né? Então, resumindo um pouquinho do que sou eu, que eu faço, tá aí. E quando a gente fala de Lessex, Léo, assim, de uma forma que as pessoas que estão do outro lado também consigam entender os serviços de vocês, o trabalho, em que âmbito vocês entram dentro do comércio exterior, como que funciona? Bacana. A Lessex é uma sigla, por incrível que pareça, né? Que significa logística e comércio exterior. Então, quando a gente fala de logística, na Lessex é a logística internacional. A Lessex é especialista no frete internacional, especialmente no frete marítimo. Temos um know-how aí de mais de 30 anos nesse serviço, mas também temos outros serviços, como trading company, comercial exportadora e importadora. E nós costumamos nos posicionar da seguinte maneira: nós somos uma extensão valiosa dos nossos clientes.
Então, nós temos o produtor, por exemplo, do Brasil, uma indústria, ele é especialista no produto dele. Ele é muito bom em fazer o produto dele todo dia, onde ele aplica a sua disciplina de melhora. Nós somos especialistas em movimentar esse produto internacionalmente. Então, acaba sendo complementar ao negócio do cliente. O cliente ele pode vender numa condição comercial extremamente avançada, posta na porta do cliente dele em além-mar, e a Lessex ela operacionaliza e faz isso ser possível de uma maneira completamente segura e eficiente. É importante, Júlia, a gente falar que nós olhamos muito para a saúde da cadeia. Isso faz muita diferença, né? É a personalização realmente no serviço de vocês. Com certeza, com certeza. Um mercado tão exigente, né? Então ele pede um serviço cada vez mais personalizado. Cada característica, cada indústria tem a sua própria característica. Então, se não for personalizado, eu não posso ter uma solução de prateleira para toda a indústria. De forma alguma. Então, nós observamos muito bem na análise da persona do nosso cliente, quem ele é, e mantemos esse estudo constante dessa análise para ver quem a gente está atendendo, como é que está a realidade do dia a dia, quais são as dores do momento que precisam ser estancadas imediatamente, quais são as dores que vão vir ainda para o futuro, né, com as mudanças de legislação, de tecnologia. Então, nós sempre estamos ali trocando informações com os nossos clientes, parceiros também sobre o mercado, para não deixar ninguém na mão, né, que é importante, né? Ninguém gosta de chegar e ter a sua carga parada, a sua carga não liberada. Isso é uma dor de cabeça que ninguém quer e a gente trabalha para evitar sempre. Ô Léo, você comentou sobre essa parte também desses problemas que acabam acontecendo, né? Essas coisas de última hora, a carga que não foi entregue, um olhar ali para não acontecer uma coisa com um produtor, com um fornecedor. Isso eu acredito que entra muito na parte da gestão também, né? A gestão dos riscos que vocês observam antes do risco acontecer. Exato. Como que é o trabalho de vocês dentro dessa parte? O trabalho é sempre preventivo, viu, Júlia? A gente procura trabalhar o procedimento pré-operação. Então, antes de iniciar, do pontapé inicial da operação, a Lessex vem com o seu time, com o seu aparato, atender o cliente para configurar essa operação de uma maneira que não tenha surpresas lá na frente. Então, é uma operação difícil. É difícil, mas não impossível. Exato. Então, nós observamos isso sempre. Qual é o objetivo? Beleza, o objetivo é possível. Se ele está materializado ali, é uma linha de chegada que está bem clara, dá para chegar. O negócio é como você vai chegar, que nem numa maratona, né? Você pode chegar inteiro, pode chegar... Mais ou menos. Então a ideia é chegar inteiro, né? Sem perder um tênis pelo meio do caminho. Por favor. Não, isso é interessante porque eu acho que entra em todas as vertentes de todos os segmentos. Quando a gente consegue ter uma gestão de risco e olhar para os riscos que podem acontecer antes... A gente até tem um pouco mais de trabalho antes, mas a gente evita qualquer problema que a gente tenha pela frente. E aí o cliente fica 100% satisfeito. Felizão, né? Com certeza, com certeza. Fica felizão, Léo, o papo tá tão bom que o primeiro bloco já tá indo embora. A gente está indo para o intervalo, mas logo, logo a gente volta já para o segundo bloco para falar de outros assuntos. Massa. Até lá. Estamos de volta com a CS na TV, hoje com o nosso convidado, Leonardo Renales, Head de Inovação da Lessex Brasil. Nós falamos um pouquinho da Lessex, falamos um pouquinho da sua trajetória, um pouco sobre gestão de riscos, e agora a gente entra muito nessa parte da cultura, dos processos da empresa. A gente nos bastidores estava falando da importância da cultura, né, Léo? Muito. Dentro de uma empresa, a importância de ter um processo pré-estabelecido. Sim. Como que funciona com vocês? Então, quando eu cheguei na Lessex há 10 anos atrás, nós já tínhamos muita cultura, mas muita cultura não escrita. Então a forma só na cabeça. Só na cabeça, né? A gente trabalha assim. Como é que é? E alguém explica para você verbalmente. Então era muito assim, muita coisa era assim. Já tinha coisa escrita naturalmente, mas não existia uma organização formal desses processos. E eu acredito que muitas empresas no Brasil ainda carecem disso, de uma formalização desses processos. Então a Lessex ela vem investindo nisso, nessa formalização de processos já há muito tempo já.
E nós já colhemos bastante resultados, né? Você vê isso na eficiência do dia a dia, na segurança, no momento de crise, que você precisa de resposta rápida, de verificação de, o procedimento está tudo feito, foram esgotadas todas as tratativas, tudo que está previsto em manual, foram. Que nem você estivesse no avião, né? Pilotando, lendo ali o manual do piloto. Às vezes sob pressão também, às vezes você precisa responder, você tem ali tudo correto. Exatamente, é necessário ter onde se apoiar, porque se você não tem onde se apoiar, você não tem estrutura nenhuma, fica falho o processo. Inclusive, né, nós seguimos a orientação da Receita Federal do Brasil em relação às questões de gestão de risco. Nós estamos aplicando para o OEA, o Operador Econômico Autorizado, nesse momento. Se Deus quiser, esse ano a gente termina e sai esse ano ainda. É um grande objetivo nosso. E depois disso a gente espera, inclusive, difundir mais ainda na comunidade o quanto que é valioso esse investimento. Porque muitas empresas, né, Julia, ainda veem isso como gasto. É um investimento. É um investimento. Né? Quanto mais processo, melhor. Lógico, o excesso de processo pode gerar uma burocracia, mas na medida correta, ele vai trazer resultados para você. É como se você tivesse uma bicicleta com marchas e você não tivesse um manual de como operar essas marchas. Então, é importante ter esses manuais de procedimentos bem definidos, tanto para o teu time interno, quanto para o teu cliente, porque você vai estar compartilhando, através do teu serviço, a boa cultura que você criou. E muitas indústrias ainda do Brasil, a gente bate muito nessa tecla do potencial que a indústria tem, seja a indústria de manufatura, a indústria agropecuária, o quanto que pode tirar de valor que ainda está enterrado ali em processos não escritos, em cultura que ainda não está bem estabelecida. Então, na Alessex, nós temos uma cultura que ela está constantemente em desenvolvimento, é uma cultura viva, né? Então, sempre trocando ali com o pessoal, com os funcionários, com os parceiros. Na Associação Comercial de Santos também é um lugar... diferente. É magnífico falar na associação sobre isso. Lá o debate sobre melhoria de processo, ele é intenso, até porque a gente tem, através desse hub, né, proximidade com a Receita, por exemplo, para falar sobre melhores práticas na gestão de risco, que é uma coisa que realmente traz muita segurança para a empresa que está no mercado, e é um ponto importante de falar, né, porque o gerenciamento de risco, ele não evita que o problema aconteça, mas ele te dá instrumento para quando acontecer, você sabe o que fazer, você sabe para quem correr, para quem avisar, como proceder. E você ganha tempo, né, muito. Nesse momento. Eu ouso dizer que você evita o ataque cardíaco, por exemplo. Muito bom. Você tem um operador lá, né, que aconteceu uma ocorrência que pode ser tão grave ou impactar tanto ele emocionalmente que ele não sabe como nem falar para o chefe dele. Então, quando você tem um procedimento bem estabelecido, fica fácil da pessoa chegar e, como uma boia salva-vida, não, eu estou tranquilo aqui, esse procedimento me garante, eu sei o que fazer, eu não vou tomar esporro porque eu estou comunicando o meu chefe de alguma ocorrência. E essa é a mensagem que a gente passa dentro da Alessex, de vamos estar todo mundo na mesma página, observando os manuais, observando as boas práticas, que a gente está seguro. Qualquer coisa fora disso é complicado. Então, nós procuramos esse caminho dessa retidão de procedimento que realmente traz muito benefício, viu, Júlia? E, felizmente, a gente tem visto essa tendência no mercado das empresas procurarem cada vez mais, mesmo os funcionários procurando novas certificações, conhecimento para melhorar o processo, para enriquecer o processo cada vez mais, né? Porque tudo pode ser melhorado, né? Não, e eu penso que para vocês também, né? Porque até um outro ponto, vocês têm um trabalho de internacionalização gigantesco. Vocês trabalham com empresas do mundo todo, Perfeito. Praticamente, né? Perfeito. Ou é produtor, ou é fornecedor, vocês estão falando com todo mundo. Então, precisa ser de uma forma muito clara com que todo mundo entenda, né? Até nos bastidores a gente estava conversando, vocês levam a questão de que o Brasil não é só futebol, né? O Brasil é muita coisa. E aí é esse o trabalho de vocês também, é levar um pouco também da nossa cultura e da nossa organização para as outras pessoas, para os outros locais.
Com certeza absoluta, né? Nós temos aí um vasto grupo de profissionais que movimenta a cadeia diariamente e quem consome da cadeia não faz ideia do trabalho desse profissional. E, o despachante aduaneiro, por exemplo, que é uma figura fundamental na literatura hoje das universidades, ele continua sendo como uma figura principal, interveniente da cadeia, e as pessoas comuns não têm, as pessoas que não estão no mercado, né, não fazem ideia dessa função, do que ele faz. E mesmo até como uma provocação para os estudantes mesmo de, vou trabalhar com o quê? E o cara quer estar no Comex, mas ele não sabe aonde se colocar. Então, a ideia realmente de valorizar as profissões e as funções dentro da Alessex não é só saber identificar para nós as oportunidades, mas mostrar para o mercado que é confiável, que um advogado especialista internacional tem um valor absurdo. Aliás, um abraço, professor Rodrigo Zanetti, nosso querido. Muito bom. O Zanetti é uma referência para a gente e ele realmente é um mestre também para a gente continuar se capacitando e levando para o mercado, não só para o nosso pessoal, de que né, vale a pena você estudar. A gente está aqui numa universidade, né, também na Santa Cecília, muito bacana, e a gente gosta muito, né, é uma parte social da Alessex também, mostrar que, esses profissionais para fazerem o que eles fazem hoje, eles estudaram muito mesmo. Então não é uma opinião, não é o meu despachante acha. Não é acho. O cara ele tem uma experiência muito grande, ele pode até colocar de uma maneira equivocada, às vezes que ele acha alguma coisa, mas é uma opinião, e é uma opinião profissional muito valiosa. E que muitas vezes as empresas elas não escutam isso e acabam por encarar consequências de pensamentos aleatórios, né? E sendo que a gente tem muita legislação, tem muita normativa que conduz não só o mercado brasileiro, mas o mercado mundial para um bom mercado, para um mercado saudável. E quando você ignora isso e tenta fazer as coisas na coxa, não é legal, né? Então, a Alessex ela é muito caracterizada por esse tipo de processo. Conhecimento, capacitação, crescimento. A gente vai entrar nesses assuntos agora de tendência no próximo bloco, Léo. Mas obrigada por esse. Acho que esse programa tem que ter uns 2 ou 3, viu? Eu já falo aqui para minha produção que a gente precisa ter... Tem muito papo ainda. Espera mais um pouquinho que a gente já vai para o próximo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com Leonardo Renales, Head de Inovação da Alessex Brasil. Léo, a gente falou já de várias coisas, né? A gente falou de gestão de risco, a gente falou de cultura, do que é a Alessex, sua trajetória. Agora eu acho que a gente pode ir para a parte da inteligência artificial. Como que fica a tecnologia e principalmente a inteligência artificial no seu setor? Eu vou aproveitar o espaço. Primeira coisa, tá caro. Tá caro. Eu penso que é uma ferramenta poderosíssima, com certeza. Entretanto, a gente precisa avaliar muito o custo-benefício e o retorno do investimento nela. Tá. Eu estou muito no ecossistema do agronegócio, interior de São Paulo. A matriz da Alessex está em Piracicaba. Então, nós temos um hub lá muito bacana que é o PwC, o antigo AGTech Garage. Tá. Então, tem parceiros de tecnologia lá, como o Microsoft, e que promove regularmente debates sobre o uso da inteligência artificial. E muito recentemente levantaram a bola lá sobre o retorno do investimento na inteligência artificial. Porque há 1 ano, 2 anos atrás, tudo era muito novidade, então o pessoal começou a testar, mas a conta ela chega, né? Você pega uma assinatura do ChatGPT hoje, ela custa, né? Tem um valor, né? Então, e agora, o que isso traz de valor para a empresa? Isso que eu provoco essa pergunta aí, essa reflexão, porque realmente ela já está aí, a inteligência artificial ela é uma mão na roda, ela funciona, ajuda pra caramba em temas pontuais, em projetos, em criação de conteúdo. Entretanto, você ainda é necessário, sempre vai ser necessário, a colaboração com o ser humano. Sem dúvidas, porque
nós somos os responsáveis por trazer ali o direcionamento para a inteligência artificial, né? Exato, exato. Quem é que vai colocar ética na inteligência artificial? Exatamente. Ela não se configura sozinha. Ela não se configura sozinha. E a hora que ela começar a se configurar sozinha, como já tem algumas inteligências artificiais se configurando, é necessário uma observação, uma moderação, uma curadoria em relação a isso, porque as consequências podem ser todas. É uma máquina, afinal. É uma pergunta, né? Você andaria num carro completamente autônomo e conseguiria dormir tranquila? Eu não sei, eu me faço essa pergunta, eu não sei. Eu estava conversando com um engenheiro daquelas aeronaves, carro-aeronave, né, lá de São José dos Campos, ele falando que eles vão lançar um modelo lá e o modelo deles vai ter um acompanhamento de um ser humano. Não vai ser 100% independente autônomo, ainda vai ter um ser humano ali, como suporte, um apoio, alguma coisa assim, mas não dá para deixar solta ainda a inteligência artificial. Então, já é uma realidade, com certeza, já é uma realidade há muito tempo, se a gente for olhar os sistemas que a gente usa, como o mecanismo de busca do Google, Google Ads, Google Analytics. Para quem usa o Google Analytics, já está acostumado a receber sugestão de IA há muito tempo, né? Então, a gente sabe o quanto que ela funciona, né? Mas, de fato, é uma questão de, olhando do ponto de vista de investidor e empreendedor, olhar o retorno disso. Porque muito se fala, mas às vezes, né, nem sempre pode te dar um retorno como deveria. Às vezes só está indo pelo momento ali de que está todo mundo usando IA. Então, fora aquilo que você não vê. Exato. Como, por exemplo, processos automatizados de cotação. Você compra frete internacional e usa uma plataforma, por exemplo. Você pode usar a plataforma, pode. Mas e o relacionamento com seus fornecedores? Onde é que fica? Onde é que ele ficou? Essa é uma coisa que a gente presta muita atenção, porque o relacionamento ele é vital, tem coisa que a máquina não consegue perceber. A gente está numa conversa e você tem uma preocupação. O ser humano e seus milhões de anos de evolução... Você já consegue perceber pelo sujeito, por se tudo, o cliente está, né, angustiado com alguma coisa, tem alguma coisa pegando, e ele não vai colocar isso num prompt da IA para dar uma resposta para ele, mas numa conversa, no cafezinho, você consegue ter essa impressão. E é uma coisa que a IA, isso ainda não consegue fazer. E mesmo se ela fizer, ela vai ter uma leitura de máquina. Ela não vai ser uma leitura humana, que o ser humano é holístico, né? A gente consegue olhar de várias maneiras, entender de várias maneiras, e uma máquina, ela ainda não consegue isso. Ela consegue bastante coisa. Capacidade de processamento, de resposta, de busca, de produção. Consegue, mas ainda assim é uma máquina. Então, eu sou muito da filosofia que não se coloca nada acima do ser humano. O ser humano, ele está em primeiro lugar. Então, a minha preocupação nesse momento é a ultravalorização de uma inteligência artificial que ainda está engatinhando. Tem muito para evoluir, mas o preço já aumentou. O preço já é uma coisa... Já é uma coisa que esse evoluiu rapidinho. Rapidinho, né? E, Léo, conta um pouquinho pra gente quais que são as ideias, tendências, expectativas aí para o segundo semestre de 2025, 2026, como que a Alessex está inserida nisso? Legal, o mundo está passando por um momento de dilema, né? Multilateralidade em risco, com guerras de taxas daqui para lá. Ano que vem tem Copa do Mundo, tudo para por Copa do Mundo. Você tem um conflito na Ásia acontecendo, você tem conflitos aqui e ali, muita tensão no mercado, muita tensão com o cenário dos Estados Unidos também. Então a Alessex está sempre muito atenta nesse ambiente macro e pronta para responder os clientes com todas as informações que nós tivermos também. Isso é muito importante. Nós sempre procuramos informações de órgãos, de instituições, de governos, para estar sempre atualizando o nosso pessoal para o que está pela frente, né? Então, como por exemplo, as reformas de Santos.
túnel Guarujá-Santos, que esse ano parece que é setembro, né? Que vai ser o leilão do túnel, e realmente isso nós consideramos como uma coisa muito importante aqui para a região. É lógico, tem comércio exterior, mas tem a vida de quem faz o comércio exterior. Lógico. E a vida do cidadão de Santos é muito importante, né? Que é o cara que faz ali o comércio exterior todo dia, que pega trânsito para chegar daqui e ali e precisa realmente melhorar isso, né? Então, a Lessex, ela está muito inserida na sociedade para ficar atento a esses temas que realmente mexem com o interesse público e não deixar ninguém sem resposta, na medida do possível. Não dá para saber tudo, né? Naturalmente, mas a gente corre atrás para ficar antenado e passar a informação correta para frente. E sempre disponível, viu, Júlia? A gente tá em todos os ecossistemas aqui do Brasil, especialmente região Sudeste, Sul, para ficar atento às necessidades dos nossos clientes também. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a tendência para o segundo semestre são oportunidades. O Brasil, nessa guerra comercial, o Brasil pode sair muito bem. Nós temos capacidade, temos inteligência, tem estratégia aqui que dá para usar, como zona retroportuária, você tem regime fiscal diferenciado, você tem N ferramentas que os nossos clientes, parceiros, podem se utilizar para realmente sobressair nesse momento, né? Mostrar essa qualidade de profissionais que a gente tem aqui, que é fantástica. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. E, Léo, parte final, jabá final. Passa os contatos da Lessex, como que o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais, para o pessoal já que está assistindo já anotar e já procurar. É fácil, é @LessexBrasil. Facinho, tranquilo. É muito fácil, o Brasil conhece, né? Nome próprio a gente não traduz, ainda mais o nosso Brasil. Não, então... de jeito nenhum. E atende em todos os lugares. Todos os lugares, todas as redes. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, está no LinkedIn também, YouTube. Tem uma massa de conteúdo maravilhosa para você, empresa que quer conhecer mais, pode entrar lá nos nossos canais e ver cada conteúdo segmentado. Tem uma massa bem legal. Estudante também, a gente gosta muito de falar com os estudantes também. Entrem lá para conhecer também como é que é o trabalho, como é que ele é feito, quais são as características. Nossas redes sociais são abastecidas diariamente com temas na atualidade e é uma satisfação fazer essa entrega, né? Muito bacana, como eu falei, comunicar também faz parte do nosso negócio hoje. Sem dúvidas. Léo, muito obrigada pela sua participação em nome da Associação Comercial de Santos. Ter você como parceiro e a Lessex também faz muita diferença para a gente e esperamos que você venha aqui outras vezes também. Muito obrigado, Júlia, pela parceria aí, muito forte cada dia mais. Se Deus quiser, estaremos aqui mais vezes. Muito obrigada e muito obrigada a você que nos assistiu até agora e esperamos você no próximo Acesse na TV. Tchau, tchau.